Graça e paz, irmão Neilton Cardoso, graça e paz, eleito. Seja muito bem-vindo, irmão Neilton Cardoso, sempre o primeiro, né? Sempre o primeiro, todas as vezes, é uma honra, um prazer muito grande, né? De ter a companhia do nosso irmão Neilton Cardoso, sempre aí me apoiando, né, nas lives. Tamo junto, irmão Neilton Cardoso, seja muito bem-vindo, querido, na nossa live. Para quem não me conhece, eu sou a Vanilda Lima, ministra de uma nova aliança. O meu canal, né, no YouTube, o nome do meu canal é Graça e Ação, tá? Eu estou falando aqui diretamente de Açailândia, Maranhão. O irmão Almeida, Danáusio Almeida, eu acho que é o nosso irmão, eu esqueci do nome dele, mas é outro nome que eu conheço, irmão Moisés, né? Eu sou o segundo. Irmão Moisés, seja muito bem-vindo, querido, na nossa live nessa noite. Tá, irmão Moisés? Seja muito bem-vindo. A irmã Angelina Carvalho Santos, olha eu aqui, abençoada, melhor noite, querida. Seja muito bem-vinda na nossa live. Bem-vinda, amada. Então, irmão Orlando e Elizabeth, melhor noite, abençoados. Melhor noite, irmão Orlando, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar, né, a nossa live. Irmão Moisés Almeida, eu não sou Moisés, eu sou Guizáucio. Desculpa aí, eu estou me confundindo, irmão, mas eu acho que é o Moisés, mas tudo bem. Irmão Guizáucio Almeida, eu não sou Moisés. Então tá, seja bem-vindo, querida, é uma honra, tá? Ter você na nossa live nessa noite, para juntos, né, aprendermos mais a respeito, né, da graça de Deus. Então vamos lá, né, vamos iniciar a nossa live nessa noite. Qual é o nosso assunto nessa noite, né? O nosso assunto é resposta aos futuristas. O Apocalipse se cumpriu e ninguém viu, né? Porque quando nós falamos que Jesus já voltou, então o sistema religioso, ele fica escandalizado, né? Fica escandalizado porque estamos falando que Cristo voltou, né? Quando na verdade eles estão ainda aguardando a volta do Cristo, né? Eles estão aguardando ainda. Então, amados, nós estamos aí nas redes sociais para nós falarmos, né, a respeito das verdades bíblicas, né? Querendo ou não, nós temos que falar as verdades bíblicas. Querendo ou não. Um momento, amados. Nós temos que falar as verdades bíblicas, porque quando Deus nos chamou, né? Quando Deus nos escolheu, ainda estávamos lá na glória, né? Então Deus já nos conheceu lá, porque somos espíritos, né? Vindos já da nossa pátria, né? Para passarmos por aqui pelo mundo. Agrava as bastas, isso aí. Roberto Robson, bem-vindo, querida, à nossa live. A graça nos basta. É isso aí, amado. O irmão Orlando e Beth está falando, ser um futurista é dizer que é tudo que Jesus falou aos discípulos. Isso mesmo, irmão Orlando. Então vamos lá, queridos. O sistema religioso, eles ficam, como fala, eles ficam escandalizados quando nós falamos que Jesus já voltou. Mas como assim? Se eles aprenderam a vida toda que Jesus vai voltar e eles estão ainda esperando a noiva, estão esperando Jesus voltar ainda. E nós também estávamos lá dentro do sistema religioso esperando ainda a volta do noivo, né? Estávamos esperando ainda ele voltar também.
Só que antes isso, nós viemos aprender e ver dentro da Bíblia aquilo que nós não conseguia ver lá no sistema, porque nossos olhos traziam um véu, né? Um véu estava colocado um véu, né? No nosso rosto, e nós não conseguíamos ver, né? As escrituras, entender, né? Mas agora nós podemos falar abertamente, né? Neildo Cardoso, meia-noite abençoada. Melhor noite, irmão Neildo Cardoso. Então, vamos lá, vamos ao que nos interessa nessa noite, né? Argumentos futuristas. Os preteristas afirmam que o Apocalipse aconteceu, porém ninguém viu. Não há um único registro histórico nos últimos 2000 anos sobre os eventos escritos no livro. Aqui os preteristas, né, eles afirmam que o Apocalipse aconteceu. Não, os preteristas afirmam que o Apocalipse aconteceu, porém ninguém viu. Onde há um único registro histórico nos últimos 2000 anos sobre o evento que está escrito. Eles falam bem assim, oi, mas onde é que está? O irmão Orlando está colocando. Os judeus estão doidos querendo, deixa eu ver aqui. Os judeus estão doidos querendo construir o terceiro templo para o Messias nascer de uma virgem, morrer e ressuscitar outra vez. Impressionante, irmão Orlando. Mas é isso mesmo. Eles estão querendo, né, construir, né, o terceiro templo, não é isso? Eles estão querendo construir para a besta que vinha, ainda vai se assentar, tudinho ainda. E tudo já aconteceu e eles ainda estão atrasados. Por que estão atrasados? Porque simplesmente eles não conseguem entender a Bíblia. É triste, mas é verdade. Luiz Antônio Silva Ferreira, graça e paz, ministro Ivanilda. Graça e paz, querido, seja muito bem-vindo. Geovelane, pera lá. Keila Muniz, bem-vinda, querida, nossa live, né? O irmão Orlando está falando assim, o terceiro templo é Cristo ressuscitado. Isso mesmo, irmão Orlando. É o terceiro templo, porque nós somos o templo e morada dele. Então ele é o Cristo ressuscitado, né? Neildo Cardoso, um terceiro templo é um terceiro Jesus. Rose Lorete, graça e paz, querida, seja bem-vinda à nossa live. A irmã Angelina está falando, estamos juntos, graça e paz, graça pura. Então, vamos lá, amados. Vamos lá. Réplica preterista. O argumento futurista sobre os preteristas, afirmarem que o Apocalipse aconteceu, porém ninguém viu. É superficial, tendencioso e induz ao erro. Alguns futuristas viram o Mar Vermelho se abrindo diante de Moisés, ou Jesus caminhando sobre as águas. Aí é que tá, né? Eles dizem que ninguém foi que viu Jesus voltando lá para o povo judeu. O irmão Orlando está falando assim, João 2:21, mas quando Jesus disse, esse templo estava se referindo ao seu próprio corpo. Isso mesmo, irmão Orlando. Ele estava se referindo ao seu próprio corpo, quando ele falou sobre o templo, né? E isso que eles não conseguem entender. Aqui, ó. João 2,19, pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei, que era o próprio Cristo, né, que ressuscitaria no terceiro dia, né, e João 2,21, mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu corpo, né,
que ele era o templo. Aquele templo de pedra iria ser destruído. Ele mandou derrubar. Uai, irmão Orlando, por que Jesus mandou derrubar o templo e o sistema religioso está levantando os templos? Se o Cristo mandou derrubar, né? Vamos lá, Gilberto Francelino, bem-vindo, querida, nossa live. Marineide Ferreira, graça e paz, querida. Graça e paz, querida. Seja bem-vinda na nossa live nessa noite. Verinha Albano. Olá, irmã. Poderia nos explicar sobre quando Paulo fala a respeito da volta do mestre? Para ser mais exata, sobre ele ter dito que os vivos não precederão os mortos. Fala um pouco sobre a primeira... precederão os mortos. Fale um pouco sobre a primeira e segunda ressurreição. Querida, posso falar isso depois para você, tá? Você pega o meu zap e eu falo, porque se eu for lhe explicar isso aqui agora, eu vou fugir do assunto, aí eu vou me perder todinha nesse estudo, tá bom? Mas você depois eu lhe dou, entra em contato comigo, lhe dou meu zap e eu passo para você, tá bom? Vai ser um prazer. A Nilzete Anunciação, bem-vinda na nossa live. Marineide Ferreira, melhor noite para os eleitos. Melhor noite, querida, bem-vinda. O irmão Orlando Beth está falando, o templo físico precisava cair para estabelecimento total da nova aliança. Jairo Gomes, o sistema religioso não consegue entender Mateus 24. Isso mesmo, irmão Jairo. Seja bem-vindo, querido, na nossa live. Irmã Nilzete Anunciação está falando graça e paz, querido. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Vou começar de novo. O argumento futurista sobre os preteristas afirmarem que o Apocalipse aconteceu, porém ninguém viu. É superficial, tendencioso e induz ao erro. Algum futurista viu o mar vermelho se abrindo diante de Moisés ou Jesus caminhando sobre as águas? Óbvio, né? É óbvio que não. Contudo, creem no registro bíblico, tá vendo? Eles falam que Jesus não voltou porque eles não viram. Mas algum deles, dos futuristas, viram o mar vermelho se abrir, né? Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles não viram, não é? Da mesma forma também que eles não viram, né? Eles não viram. Só que eles não conseguem entender porque eles estudam literalmente. E tudo que nós, o povo em graça, né, e estudamos com entendimento, é com entendimento que nós estudamos, e nós conseguimos entender, né? Rose Laurete, bem-vinda, querida, na nossa live. Então, vamos lá. É óbvio que não, contudo, creem nos registros bíblicos. A ironia é que o mesmo Jesus que caminhou sobre as águas foi quem fez o prenúncio da ocorrência do Apocalipse, ainda no primeiro século, tá vendo? O próprio Jesus que andou sobre as águas, e eles acreditam no que a Bíblia fala a respeito de Jesus ter caminhado, né, sobre as águas. Então, o mesmo Jesus, né, esse mesmo, ele prenunciou, né, a ocorrência do Apocalipse ainda no primeiro século, principalmente no seu sermão escatológico, no Monte das Oliveiras e em outras passagens registradas nos evangelhos sinóticos. Observem a conexão entre o sermão profético de Jesus, 40 anos antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, com o Apocalipse de João escrito um pouco antes do episódio. Vamos lá, agora vamos entrar aqui vamos manusear a palavra, né? Vamos manusear a palavra agora.
Então vamos lá. Eu conto aí com a ajuda do irmão Orlando, né, para colocar os versículos. Daí, irmão Orlando, então vamos lá manusear a palavra. Porque quando estávamos lá no sistema religioso, acreditávamos no que não estava escrito. Mas hoje, em graça, nós só podemos crer naquilo que está escrito na Bíblia, né? Porque aqui não existe achismo, né, irmão Orlando? Não existe. O irmão Orlando colocou em Isaías 9, 19:1. Quem viu Deus cavalgando? Isaías 19:1. Quem viu Deus cavalgando numa nuvem? Isaías 19:1. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Veja o Senhor, avança contra o Egito montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete de medo. Pois é, irmão, isso aqui é uma linguagem de figuras, né? E isso é o que o sistema religioso não consegue entender, porque eles leem literalmente. Irmão Dino, estamos juntos. Paulo, na mentira, isso mesmo, irmão Dino. Seja bem-vindo, querido, à nossa live, nessa noite. Então, irmão Orlando, quem foi que viu Jesus vindo em cima do cavalo, cavalgando nas nuvens? Não, isso foi uma linguagem de figuras, né? Então isso eles não sabem, eles estão esperando sim Jesus vir nas nuvens, né? Montado no cavalo, não é isso? Então vamos lá, vamos manusear agora. Olha só, amados. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Irmão Orlando coloca para nós Mateus 24:34. Vamos lá. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Quem está falando isso é o Cristo, que antes que tudo aquilo ali que foi predito por ele, que ele disse que iria acontecer, ele falou que todas aquelas coisas que ele falou que iria acontecer antes dele vir, iria acontecer. Não passaria aquela geração. Qual geração? Essa que estamos aqui, o irmão Orlando colocou. Vamos lá. Mateus 24:34. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. Eita glória! Tá vendo? Quem está falando aqui, isso aqui é o próprio Cristo. Uai, irmão Orlando, como é que o sistema religioso não crê? Eles acreditam que Jesus andou sobre as águas, eles acreditam que Moisés atravessou o mar vermelho, né? A pés enxutos, eles acreditam tudo isso, mas isso aqui que está na Bíblia está descartado. Isso aqui foi descartado, porque Jesus está falando aqui, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que todos os que agora estão vivos, ali com ele, naquela reunião. Todos aqueles que estavam vivos ali com ele, naquela reunião, ele estava falando que todas as coisas que os que estavam vivos ali iriam ver ele voltando. É muito maravilhoso. O irmão Ben, shalom, boa noite, amada de Deus. Boa noite, irmãos. Shalom, querido. Seja muito bem-vindo, irmão Ben, na nossa live, nessa noite. Então, vamos lá. Vamos lá, irmão Orlando. Agora é Marcos 13:30. Vamos lá, Marcos 13:30. Vamos manusear a palavra. Marcos 13:30. Louvado seja Deus, o próprio Cristo, né? Afirmando essas palavras. O irmão Orlando colocou, Marcos 13:30. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que estão aqui agora vivos.
Uai, o mesmo? Lucas 21, 32, irmão Orlando. Lucas 21, 32. Vamos lá. Eu acho que eu já tinha pedido esse para o irmão Orlando e ele já tinha colocado. Mas vamos ver lá, Lucas. Lucas. José Carlos Monteiro, melhor noite a todos, bem-vindo, querido, na nossa live. Verinha Albano, bem-vinda, amada, nossa live. O irmão Orlando colocou, vamos lá. Lucas 21, 32. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que estão vivos agora. Em todas essas referências está falando a mesma coisa. O Cristo falando, afirmando que enquanto eu afirmo a vocês que isso é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Pela terceira vez, o Cristo está afirmando que todas aquelas coisas iriam acontecer naquela geração. E aqueles que estavam ali vivos iriam ver, né? O irmão Orlando, estou usando a tradução na língua de hoje. Ótimo, irmão. Ótimo. Pode continuar. Você quer outra? Não, tá ótimo. Tá bom assim, irmão Orlando. Pode continuar. Agora, irmão Orlando, nós vamos ler o Apocalipse. As coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1 e 1. Apocalipse 1 e 1. As coisas que em breve, né? As coisas que em breve devem acontecer. Isso não é para nós. Isso lá, estava sendo dito lá. Gilmar Padilha, melhor noite, irmã querida. Melhor noite, querido. Seja bem-vindo na nossa live. As coisas que brevemente devem acontecer. Lá ainda, há 2000 anos atrás. Vamos lá. Apocalipse 1 e 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas, está vendo? Cristo enviou um anjo para revelar a João ali. Ali ele estava escrevendo o que iria acontecer breve, muito breve. Iria acontecer ali. Entendeu? Agora vamos ver. Oi, irmão Orlando, não vai acontecer hoje, né? Apocalipse 1 e 1. Nesse livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Logo, naqueles dias estava perto. Cristo enviou seu anjo, para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas, para passar para aquele povo lá. Nós vemos, irmão Orlando, nós vemos que quando Cristo mandou de 2 em 2, o sistema religioso sempre fala assim, vai evangelizar, você está perdendo tempo na internet, você vai evangelizar. Então, quando a gente lembra para eles que Jesus mandou de 2 em 2, mandou os discípulos ir de 2 em 2 evangelizar, e ele falou assim, ide, não ireis aos gentios e nem aos samaritanos, mas antes ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque quando Jesus mandou eles ir evangelizar, mandou de 2 em 2, ele não estava falando para nós, ele estava se direcionando aos judeus, ele estava falando para os seus discípulos irem de 2 em 2. Ele falou, não ireis aos gentios e nem aos samaritanos, nem cruzeis o caminho dos samaritanos, mas antes ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque
E Jesus estava falando para eles isso. É porque aquele evangelho eles deveriam, somente os judeus deveriam ouvir aquele evangelho. Porque o reino de Deus era chegado para eles, para os judeus. Orlando Elizabeth, ele está falando assim: porque ainda existe um corpo de carne e a carne não faz o bem. Isso mesmo. Diego Pena está assistindo, bem-vindo, irmão Diego Pena, nosso amigo, irmão Diego, seja muito bem-vindo na nossa live. O irmão Ben está falando assim, a Rose está falando assim, os futuristas evangélicos futurizam esse breve. Claro, esse breve deles, eles futurizam para mais de 2.000 anos, né, irmã Rose? Não tem como futurizar, porque aqui está falando tudo está próximo, e aquela geração deveria se cumprir todas as coisas que foi dita por Cristo naquela geração, não nessa geração, né? O irmão Ben está falando, essas ovelhas eram todas as tribos da casa de Israel, daquele tempo, em verdade, em vários lugares, bairros, cidades, grupos e clãs. Isso mesmo, irmão Ben. Essas ovelhas eram todas elas, as tribos da casa de Israel, todos, né? E estavam espalhados em vários lugares, bairros, cidades, né? Por isso que ele disse, enquanto não for pregado esse evangelho a todo mundo, então não virá o fim. E o evangelho foi pregado ali, então veio o fim. O irmão Orlando está falando... O irmão Orlando está falando, não, minha irmã, se a vida fosse para não seria, não, minha irmã, se a vida fosse para não seria necessário Jesus anunciar aos discípulos da época. É verdade, se aqueles discípulos daquela época, né, irmão Orlando, então não seria necessário eles alcançar toda aquela geração. Se a vida não fosse para já, né, para agora, lá naquela época, né? Vamos ver aqui. Paulo Pires, bem-vindo, querido, na nossa live, irmão Paulo Pires. A Verinha está falando, se o Messias já voltou, porque ainda existe dor. As 12 tribos de Israel já foram. Existe dor porque somos seres humanos, né? Carne, nós sentimos dores, doenças e tudo enquanto. Mas só que nós somos espíritos revestidos de carne, né, irmã Verinha? Somos espíritos revestidos de carne que estamos passando essa passagem por aqui. Mas voltaremos, de onde viemos, voltaremos em breve, né, irmão Orlando? E essa carne que sente dor e tudo, e cansaço, vai ficar, né? Vai ficar sepultado, né? E nosso espírito voltará para a nossa pátria. Então vamos lá, Jesus está orientando os discípulos e não nós, no século 21, isso mesmo, irmão Orlando. Ele está orientando os seus discípulos naquele século lá, né? Ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, não ireis aos gentios e nem aos samaritanos, mas antes, ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Só elas devem ouvir essa palavra. Não é isso? Então vamos lá. O irmão Orlando agora coloca para nós. O tempo está próximo. Vamos lá, irmão Orlando. O tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Vamos lá. Apocalipse 1:3. Vamos manusear a palavra. Então, enquanto o irmão Orlando coloca, vamos ler aqui. Já colocou. Espera lá. Apocalipse, irmão Orlando, 1:3. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Vamos lá. O irmão botou Lucas 21:20. Jesus disse, ainda quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por um exército, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Tá vendo? Tá mais do que claro, gente. Jesus ainda disse, foi quem disse, Jesus, foi ele quem disse. Jesus disse ainda, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fiquem sabendo que logo
ela será destruída. E ali, quando aconteceu do exército romano ali, invadir a cidade de Jerusalém, né? E ela foi devastada, ela foi destruída. E ele está falando aqui, né? Jesus disse ainda, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Não é isso? A irmã Rosa está falando no versículo 13 de Mateus 24, diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é para aquela geração. Isso mesmo, irmã Rose. Isso era para aquela geração lá, né? O irmão Gilmar Padilha, as pessoas não querem perder ninguém e não fica doente, e não ficar doente. Vamos ver que o irmão bem está falando. Só evangélicos ficarão esperando Jesus vir nas nuvens ou o arrebatamento, assim como as crianças esperam o coelhinho da Páscoa, que nunca botou um ovo, ou Papai Noel, o seu trenó. É isso mesmo, irmão, o seu trenó, é isso mesmo, irmão bem. Eles estão igual o Papai Noel mesmo, esperando a Páscoa, né? Esperando chegar a Páscoa. O irmão está falando, irmã Vanilda, graça e paz. Se Jesus vai voltar, então os discípulos estão vivos. Isso mesmo, irmão. Isso não tem lógica e nem sentido. Irmão Paulo Pires, Jesus falou que quando ele voltasse, aqueles discípulos lá estariam vivos, né? Ele falou qual? Inclusive João, ele falou que estaria vivo para ver ele voltando. Se Jesus ainda não voltou, aonde está João agora, esperando Jesus voltar? Vê se tem base, o irmão Orlando colocou aqui. Isso aqui é a história. As tropas romanas do general Tito tomaram a cidade de Jerusalém no dia 8 de setembro do ano 70 da era cristã. As tropas romanas entraram na cidade. Isso mesmo, irmão Orlando. Veja só, gente, que bacana. Isso aqui é a história. As tropas romanas do general Tito tomaram a cidade, né? Invadiram Jerusalém no dia 8 de setembro do ano 70 e era da era cristã. As tropas romanas entraram na cidade. Isso mesmo, muito bom, irmão Orlando. Para lá de bom. Vamos lá então. Aqui a irmã Darlene Ramalho botou como o nosso mestre já voltou se ainda não passamos pela tribulação. Nós não, querida irmã Darlene, mas os judeus passaram pela grande tribulação. Posso lhe dar esse estudo, está na Bíblia. A Bíblia fala que não houve uma tribulação, nunca houve, jamais haverá uma tribulação maior do que aquela que houve ali em Jerusalém. Nunca houve, jamais haverá uma tribulação maior do que aquela que houve ali, né? Vamos lá então, o irmão Orlando lê para nós. O tempo está próximo, Apocalipse 1:3, irmão Orlando. Vamos manusear a palavra. Eita glória! Que coisa boa, a gente está reunidos, né? Em espírito e em verdade. Nerido Balbino, melhor noite a todos. Bem-vindo, querido. Erenildo, cheguei. Seja muito bem-vindo, meu amado, na nossa live. Graça e paz, abençoada. Graça e paz, querido. Seja bem-vindo na nossa live. O irmão Orlando colocou. Vamos lá. Tá. Apocalipse 1:3. Feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas as coisas,
pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Tá vendo? Mais uma passagem falando que estava perto, né, irmão Orlando? Muitas pessoas, irmãos, que ainda estão, né, no sistema religioso, eles não entendem que quando aqueles discípulos, eles estavam, quando aquele povo ali da igreja primitiva, eles estavam vendendo seus bens e eles pegavam parte daquele dinheiro que eles vendiam, seus bens, né, suas propriedades, e eles depositavam nos pés dos apóstolos. E a Bíblia fala que eles pegavam, os apóstolos, eles distribuíam entre os pobres, entre os necessitados. Então, muitos no sistema religioso ainda não sabem que eles estavam fazendo aquilo porque Jesus estava prestes a voltar. Então, para que eles iam querer propriedades, fazendas, se Jesus ia voltar? Por que eles iam querer? E por esse motivo eles estavam vendendo e distribuindo entre os irmãos, entre os necessitados. Vamos lá, o irmão Orlando colocou Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Ele está falando que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o Filho do Homem vir como rei. Eita glória! É maravilhoso, está bem claro como negar essa palavra, como fugir dessas verdades bíblicas. Está bem claro, Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que fez. Porque lá era pelas obras, né? Por isso tinha que ser segundo as suas obras. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Então Jesus estava afirmando que muitos daqueles que estavam ali com ele, naquela reunião, não morreriam, enquanto não visse o Filho do Homem vindo na glória. Eita glória, isso é muito forte. Isso é que é ser forte, né, amados? Então vamos lá. O irmão, vamos ver aqui. As coisas brevemente já. Além destas, há muitas passagens paralelas entre o sermão escatológico de Jesus descrito nos evangelhos com o Apocalipse de João. Observe a comparação. Eu vou ler compassadamente, porque eu leio rápido, né? E até eu mesmo me atrapalho, mas vamos lá. Além destas, há muitas passagens paralelas entre o sermão escatológico de Jesus, descrito nos evangelhos, com o Apocalipse de João. Observe a comparação. Vamos lá. A destruição do templo. Vamos lá, irmão Orlando. Mateus 24, 2. Vamos ver lá. A destruição do templo que Jesus falou, né? Que que o templo seria destruído. Não é isso? Então vamos lá. A destruição do templo, Mateus 24 e 2. Vamos lá. Osmarino Souza Santo, bem-vindo, querido, na nossa live. Zé Roberto Martins, boa noite, Elias, que Deus abençoe. Boa noite, irmão Zé Roberto, bem-vindo, querido, na nossa live, nessa noite. Deus abençoe vocês, toda a sua família. Abençoe nossa família. Amém, querido. Vamos lá, irmão Orlando colocou. Mateus 24 e 2. Então ele disse, vocês estão vendo tudo isso aqui? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra. Tudo será destruído. Tá vendo? Jesus falando para os seus discípulos. Vocês estão vendo tudo isso aqui, ó. Era o templo. Né?
Não ficará nada disso aqui, ó, vai cair tudo, vai ser tudo destruído, né? Mateus 24, 2, então ele disse, vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade, aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. O próprio Cristo falou, como negar essa verdade? Que Cristo falou que seria, aquele tempo iria cair, ia ser tudo consumido ali, ia ser derribado, não ficaria nenhuma pedra sobre a outra, ia ser tudo esparramado ali, né? Victor Júlio Gold Ferreira, bem-vindo, querida, à nossa live. Ele está falando, nosso mestre só voltará no final dos 1335 da grande tribulação. Vamos lá então, amados. O meu Cristo vive em mim, como ele volta. Ele já voltou e já está morando dentro de nós, né, irmão Orlando? E se ele já voltou e já fez morada em nós, como assim? Então vamos lá, irmão Orlando, coloca para nós Apocalipse 11, 1, que também fala sobre a destruição do templo, né? A irmã Rose, Lorecete, hoje não existe diabo, só carne ativada. Isso mesmo, querida. Só nós que sabemos da graça, porque nós estudamos com entendimento, né? Então, porque o sistema religioso está aí, né, com os diabos dentro das instituições. E não abre mão do diabo de forma alguma, não tem quem faça. Eles não abrem mão. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16 a 17. O irmão Gilmar Padilha está colocando. Eu não vou ler, irmão, porque o irmão Orlando já está colocando para mim, tá? Apocalipse 11, 1, vamos lá. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram, levanta-te e tira as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Eita! Vou ler novamente, compassadamente, Apocalipse 11, 1. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram, levanta-te, tira as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Forte. Vamos lá. A destruição do templo. O evangelho, é isso mesmo, Apocalipse 11, 1. O evangelho a todas as nações. Vamos lá, irmão Orlando. Quando o evangelho alcançou todas as nações, todos estes, amados, são os sinais que Cristo deu antes da sua volta. Tudo isso aqui são os sinais. Como negar essas verdades? Não tem como negar. O evangelho a todas as nações. Mateus 24, 14. Vamos lá, irmão Orlando. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Então, amados, como negar essas verdades? Tantas referências bíblicas, tudo escrito, tudo prescrito por Cristo, e o sistema religioso não conseguiu ver, não consegue ver, né? Não consegue, infelizmente. Vamos mais então, vamos lá. O irmão Orlando coloca para nós, Mateus 24, 14. E aqui estamos nas redes sociais, Zé Roberto, já falei, Sandro Martins, bem-vindo, querido, na nossa live. A irmã Verinha que está comentando umas coisas, só que eu não vou comentar, eu converso com ela depois, porque ela está
mais perdido do que segue em tiroteio. Depois conversamos, amada. Mateus 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Uai, aqui está falando, né, que seria anunciado a notícia sobre o reino, o mundo inteiro. E naquele tempo lá, há 2000 anos atrás, esse mundo hoje que estamos, ele já existia? Já existia o Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Japão, China. Já existia tudo isso? Não existia ainda. Só existia aquele mundo lá, há 2000 anos atrás. Por esse motivo, aquele evangelho foi enviado só àquela geração, para aquela geração lá. Mateus 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro como testemunho para que toda a humanidade. Então virá o fim para toda aquela humanidade que existia ali naquele mundo, há 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, no primeiro século. Não é isso? Então Jesus falava ali de todas as vezes, todo o seu sermão, ele falava, essa geração não passará enquanto não se cumprir tudo que eu estou falando. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Era capaz, podia passar os céus, a terra, tudo, mas a palavra que ele estava falando ali, para aquele povo judeu, não passaria, né? Vamos ver aqui, o irmão Orlando está falando. Para onde foram os discípulos? Isso mesmo, Orlando. Eu acho que ele está falando aqui para alguém. Eclesiastes 12, 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Isso mesmo, irmão Orlando, né? O nosso espírito veio de lá, Deus já nos conhecia, se Ele que nos mandou aqui para a terra, e aqui estamos, espíritos revestidos de carne, por pouco tempo na terra. A nossa pátria é lá, ó, é o céu, né? Então vamos cumprir aqui a nossa missão, e nosso espírito volta. Ele já nos conhecia lá, antes de nos mandar para cá, para a terra. Por isso ele nos predestinou. Todo povo em graça hoje, que está falando sobre a graça, pregando a graça, eles foram predestinados para hoje estarmos aqui nas redes sociais, topando o sistema religioso, botando a nossa cara a tapa, falando as verdades bíblicas que foram ocultas, foram escondidas por muito tempo. E aqui nós estamos, os eleitos, né? Vamos lá. O irmão Orlando está falando, aqui ninguém tem religião, meu querido, somos filhos de Deus. Isso mesmo. Da religião nós já saímos. Agora estamos seguindo a Deus somente, sem religião. Somos os eleitos na terra, servindo. Nosso único pastor é Cristo. Somos um só rebanho, uma só fé, um só batismo. Fomos batizados em Cristo, né? Um só pastor, um só rebanho. Todos nós professamos uma só fé em Cristo. O nosso único pastor é Cristo, o cabeça da sua igreja. Somos a igreja e o nosso pastor é Cristo, não é isso? Vamos ver lá, irmão Orlando, Apocalipse 1, 3, 22, depois 22 e 10. O tempo está próximo. Será que eu já me disse? Espera lá. Não, irmão Orlando, perdão aí, eu acho que eu... Espera lá, vamos lá. A destruição do templo, o evangelho a todas as nações. Estamos aqui já. Deixa eu ver qual foi que o irmão Orlando colocou para mim. Espera lá.
O último que eu pedi do irmão Orlando, Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24, as nações seriam alcançadas. Apocalipse 14, 6, irmão Orlando. Apocalipse, o evangelho a todas as nações. O Senhor colocou para mim Mateus 24, já, e 14. Então vamos ler agora Apocalipse, vou marcar para não perder. Apocalipse 14, 6. Vamos lá. E vamos que vamos. Apocalipse, o Senhor vai colocar Apocalipse 14, 6, irmão Orlando. Vamos lá. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, e todas as raças, tribos, línguas e nações. Eita glória! Isso aqui foi lá, né? Foi lá para o povo judeu, né? Naquela época lá onde os anjos vinham, anunciavam, né? Aonde os anjos participavam, eles traziam mensagem, né? Porque o homem não tinha livre acesso com Deus, então tinha que ter profeta. Hoje não tem profeta, né? O profeta durou até João, né? Então vinham os anjos mensageiros, existia o profeta, mas a Bíblia fala que o profeta durou até João. Cristiano Rosa, bem-vindo, querida, à nossa live. Vamos lá. O anúncio do julgamento. Mateus 24, 14 a 34, irmão Orlando. O anúncio de julgamento. Vamos ver lá. Nós já lemos sobre o Evangelho a todas as nações, né? Até os anjos anunciavam, né, irmão Orlando? Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra. E todas as raças, tribos, línguas e nações ouviram. Eita glória! Aquela palavra lá que todos tinham que ouvir, porque o reino de Deus estava próximo. Não é isso? Agora, o Evangelho a todas as nações, já foi. Anúncio de julgamento, Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Pronto. Depois que foi anunciada, veio ao fim, né? Aí veio o fim, foi anunciado, ó. Mateus 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim, né? E Molando, leia E esse aqui, Molando, é do 14 até o 34. Só que vai levar muito tempo. Vamos ler o Apocalipse 14, 7. Porque é muito profundo isso aqui. O que o senhor acha? A gente vai ler todo, do 14 ao 34, é bem grande. Se o senhor achar que deve, coloca. Se não, se o senhor achar que não, coloca Apocalipse 14, 7. E vamos que vamos, manuseando a palavra. O irmão Jorge Valente, melhor noite a todos, melhor noite, eleito. Graça e paz, seja muito bem-vindo, irmão Jorge Valente, na nossa live, nessa noite. O irmão Orlando colocou, Apocalipse 14, 7. Ele disse com voz forte, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Gente, isso aqui é forte demais. É muito forte. Tá vendo aqui, ó? Ele disse com voz forte, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Ó, irmão Orlando, já havia chegado ali a hora de Deus julgar aquela humanidade. Tá bem claro. Reginaldo Bartoso, muito bem. Seja bem-vindo, irmão Reginaldo, na nossa live. Bem-vindo, querido.
Everaldo Silva, é muito profundo, Apocalipse 14:7. Verdade, seja bem-vindo, irmão. Everaldo Silva, na nossa live nessa noite. Bem-vindo, querido. É muito profundo, meu amado, profundo mesmo. Olha só, gente, isso é profundo demais. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Até agora não tem havido e nem haverá jamais. O irmão Orlando colocou. Muito bem colocado, irmão Orlando. Porque nesse tempo haverá, ele está falando lá. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Não tem havido e nem haverá jamais. É profundo, irmãos. Eu não entendo como é que o sistema religioso não aceita essa palavra. Porque aqui é profundo. Está falando aqui, ó, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Até agora não tem havido e nem haverá jamais. Está falando naquele tempo lá. Está bem claro. Vamos lá. O Imolando colocou já Apocalipse 14:7. Então vamos lá. A queda de Jerusalém, da Babilônia. Vamos lá, Imolando. Lucas 21. Vou riscando para mim não me atrapalhar. Lucas 21, 20 a 24, Imolando. Vamos lá. E vamos que vamos. A queda de Jerusalém, Babilônia. Lucas 21, 20 e 24. Eu acho que nós não vamos abordar todo o assunto, eu vou continuar na próxima live, porque eu tenho um problema na garganta e eu falo bem alto. E aí a minha garganta, ela começa a doer. Vamos lá, irmão Orlando colocou Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Tá vendo, irmão? Tá vendo, amados? É profundo isso aqui. Olha só, ele está falando aqui, ó. Quando, porém, vocês vê Jerusalém sitiada de exército. É Jerusalém, não é o Brasil, gente. Não é Estados Unidos. Ele está falando Jerusalém. Olha só. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, saber que está próximo à sua devastação. Tudo isso era o sinal da vinda de Cristo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Gente, olha isso aqui, valeu, irmão Orlando, muito bem colocado. Ele está falando para eles ali, para o povo judeu. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nelas. Ele está falando ali para aquele povo. Gente, é muito bem claro isso, não tem como negar essa verdade. Lucas 21, 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Aqueles dias lá, a volta de Cristo sobre Jerusalém, lá em Israel, foi com juízo que ele voltou sobre Israel. Ele voltou com juízo ali. Como pode negar esse fato? Olha só, Lucas 21, 23. Lucas 21, 22. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Lucas 21, 23, ai das que estiverem grávidas, e ai das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande tribulação na terra, e a ira contra esse povo. Ele está falando ali, que ai das grávidas, naqueles dias, porque seria muito grande, aquela tribulação, ali naqueles dias. Veja só, Lucas 21, 24, cairão fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até
os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém está pisada por elas. Eita glória! Muito bacana, irmão Orlando. Muito bom isso aqui. Lucas 21, 24. Como negar essa palavra? Como podem negar essa palavra? Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Eita glória! Reginaldo, sim. Orlando e Beth, Lucas 21, 32. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Gente, é muito forte. Como negar essa verdade? Por esse motivo ninguém nos segura, porque nós vamos mesmo para as redes sociais falarmos essa verdade que estava oculta. Ela estava escondida. E o povo estão aí no engano, esperando uma vinda que foi prescrita para aquele povo judeu, que Jesus viria contra Israel com juízo sobre aquela nação. Não está falando que ele viria para nós hoje, está falando para eles lá. Veja só. Julieta Sá. Infelizmente, mano, o sistema religioso é muito que estão fora do sistema, não entende e nem querem compreender o que é Cristo. O nome Emanuel, o Pai conosco, foi que está bem comprido. Cristo, o nome Emanuel, o Pai conosco, foi que foi profetizado por Isaías e que foi reafirmado, confirmado em Mateus 1, 22 e 23. Do qual o profeta Isaías profetizou que não teria beleza e nem formosura. O nome Jesus, que tem aparência bela e formosa, não foi profetizado pelo profeta Isaías. Sabemos que uma profecia para que se cumpra tem que estar de acordo com o que foi dito. Muitos não compreendem. Saíram da religião, mas a religião não sai deles. Amado. Deixa eu ver, Julieta, é a nossa irmã, né? Existe isso mesmo, vamos lá. Uma devastação, Lucas não é discípulos, ele é médico, convertido e também escritor, isso tudo é história. Vamos ver aqui, o irmão Orlando... Vamos lá, irmão Orlando, nosso mestre só voltará no final dos... Não. Cristo significa redentor, Messias. O dom latim. Ele está falando aqui para a irmã, eu acho. É isso mesmo, ele está dando uma resposta. Vamos lá, irmão Orlando, Neildo Cardoso. Vamos lá, irmão Orlando. Porque vai fazer com que a gente se perde aqui no nosso estudo, né? Então vamos lá. Apocalipse, no Lucas 23, 20 e 24. Apocalipse 14, 8, irmão Orlando. Apocalipse 14, 8. Nós vamos ficar só com esse primeiro aqui e deixar o outro para a próxima semana. Que faremos a continuidade desse estudo, que ele é muito... Ele é muito extenso. Lucas 21, o irmão Orlando já deu. Vamos lá, Apocalipse 14, 8. Vamos ver se o irmão Orlando botou. Vamos lá. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Forte, né, isso aqui. Aqui é a queda da grande Babilônia, né, irmão Orlando? A queda de Jerusalém ali, né? A queda de Jerusalém, a queda da Babilônia. Apocalipse 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia. Ainda tem muita gente aí esperando cair, viu, irmão Orlando? A grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho e da fúria da sua prostituição. Vamos lá.
O irmão Orlando colocou, pera lá. Agora, irmão, Apocalipse 14, 8, agora o 18, o capítulo 18 de Apocalipse e o versículo 1 a 24. Só que eu não sei se dá para ler tudo, é um pouco grande, né? Intenso. Vamos lá. É o capítulo 18 de Apocalipse e o versículo 1. Eu acho que não dá para ler todo, mas vamos ler o menos no início. Vamos lá. É muito intenso esse estudo. É extenso, não tem como ler todo hoje. Alberta Gonçalves, bem-vinda, querida, na nossa live. Irmão Panquinha, seja bem-vindo, querido, na nossa live. Graça e paz, abençoado. Vou colocar um vídeo que eu fiz hoje sobre os 144. Isso, irmão Orlando, coloca. Mesmo. Qual livro, irmã? É Apocalipse ainda. Apocalipse ainda, o capítulo 18, versículo 1. Só, irmão Orlando, que é o versículo 1 a 24. Não vou ler todo, mas vou ler o menos no início. Porque senão vai levar muito tempo. Tá? Apocalipse 18, 1 a 24. Falando sobre a queda de Jerusalém, da grande Babilônia, né? É Apocalipse, capítulo 18, irmão Orlando, e versículo 24. Não, versículo 1 a 24. Vamos lá. Vamos lá, então. Apocalipse 18, 18 de 1. Vamos ler 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o gênero, ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, enriqueceram a causa da sua luxúria. Ouvi uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Olha só. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados, para não participardes dos seus enganos. Apocalipse 18, 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Gente, aqui foi tremendo. Francimeire Ferreira, melhor noite, abençoado, graça e paz. Seja bem-vinda, querida, à nossa live, irmã Francimeire Ferreira. O Apocalipse 18, 6. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O 7, capítulo 7, quanto a si mesma se glorificou. Não precisa o senhor colocar tudo, não. É porque vai se estender muito, tá bom? Até aqui tá bom. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha viúva e não sou prato, nunca hei de ver. Apocalipse, só até aqui, irmão Orlando. Apocalipse 18, 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, mortos, pronto, fome, e será consumido o fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, e a julgou. Tá vendo?
É muito grande, Cacá. Isso mesmo, irmã Holanda, eu não vou dar conta. Deixa para a próxima. Ei, irmã Holanda, isso aqui, o sistema religioso estão aguardando cumprir todas essas coisas. Aonde vê ali o juízo de Deus ali, contra aquele povo ali, né? E caiu a grande Babilônia, quanto aqueles reis lá que quiseram ser Deus, né? Que disseram que subiria o mais alto céu e se assentaria no trono de Deus. E Deus derrubou todos por terra, né? E Deus, aqui está colocando, imolando, muito grande, isso mesmo. Vamos lá então. Holanda Elizabeth, profecia contra a Babilônia, como não pode ver? Isso mesmo, imolando. Aqui é a profecia contra a Babilônia. Eles estão pegando para eles, essas profecias ainda vai se cumprir. E essas profecias ali foi contra a Babilônia. Foi contra a Babilônia essas profecias. Enquanto eles ainda estão futurando, ainda tudo isso vai se cumprir, segundo eles. Jesus vindo nas nuvens, vamos lá, Mateus 24:30. Jesus vindo nas nuvens, vamos lá, irmão Orlando, Mateus 24:30. Depois deixa no gatilho já, Apocalipse 14:14. Pode pôr até em seguida. Mateus 24:30, Apocalipse 14:14. Porque esse estudo ele vai ficar um pouco grande. Mas vamos lá. Mateus, irmão Orlando, Mateus 24:30, Apocalipse 14:14. Pode pôr em seguida. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Isso daqui foi para eles lá, enquanto o sistema religioso ainda não viu, porque estão futurando ainda para eles, ainda. Aqui está falando, Apocalipse 14:14, olhai, e eis a nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Tenho na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice. O irmão Ricardo, boa noite, minha irmã Vanilda, boa noite, querido, bem-vindo na nossa live nessa noite. O José Carlos Monteiro, bem-vindo, querido. Ele está falando, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Romanos 25. Fabiano Santana, bem-vindo, querido, na nossa live nessa noite, irmão Fabiano. Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. O irmão Orlando já colocou, né? Irmão Orlando, agora vamos colocar sobre o tempo de colheita. Mateus 24:31, Apocalipse 14:15 a 20. Só que aqui já dá mais para ler. Vamos lá. O tempo de colheita, que o sistema religioso ainda vai, né? Vamos lá. O tempo de colheita, Mateus 24:31 e Apocalipse 14:15 a 20. Vamos lá. Tempo de colheita, Mateus 24:31, Apocalipse 14. Vamos lá. Tempo de colheita, o irmão Orlando colocou, vamos lá. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Agora o Apocalipse 14:15, irmão Orlando. Vamos lá. E ele ensinará os seus anjos com grande clamor, né? Mateus 24:31. Estou relendo, amados. Enquanto o irmão Orlando coloca Apocalipse 14:15 a 20, irmão Orlando. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quatro... Vamos lá.
O irmão Orlando colocou Apocalipse 14:15. Outro anjo caiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Eu acho que eu vou ler só esse. Agora estamos quase terminando, irmão Orlando. Guerras, Mateus 24, 6 a 7. Vamos ver as guerras agora. Mateus 24, 6 a 7, irmão Orlando. Depois Apocalipse 6, 4 e 8. Vamos lá. Guerras, Mateus, vamos falar sobre as guerras, né? Mateus 24, 6 a 7. Estamos terminando. Vamos lá. Não tem, amados, como negar essas verdades. O Apocalipse já se cumpriu. Porque todo o Apocalipse, né, irmão Elias Paulo, graça e paz, graça e paz. Bem-vindo, Elias, a nossa live. Vamos lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tá vendo? Tá falando para eles lá, enquanto o sistema religioso ainda está esperando que vai acontecer. Então vai se levantar, né? Nação contra nação, reino contra reino, né? Eles estão esperando, mas foi lá, já aconteceu. Portanto, se levantou lá, né? Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Já aconteceu lá, né? Coloca Apocalipse 6, 4 a 8, irmão Orlando. Apocalipse 6, 4 a 8. Não. Apocalipse 6 e o versículo 4 e o versículo 8. Só isso. Apocalipse 6 e 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Isso aconteceu lá. Uma grande espada. Agora o 8. Estamos falando sobre as guerras acontecidas no Apocalipse. E saiu um outro cavalo vermelho ao seu cavalo, e foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6 e 5. Quando aboliu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu como a voz grande, ó. Seu cavaleiro com a balança na mão. E ouviu como uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, né? Não é por cruzeiro não, né, irmão Orlando? É por denário, né? Por 1 denário. Então vamos lá. Ele vem dizendo: vem, então vieis com um cavalo preto no seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouviu como uma voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo e 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o seu cavalo. Ai, Orlando, teve aí uma revelação, uma visão aí, uma profecia sobre o cavalo amarelo, o senhor lembra? O senhor até postou isso nas redes sociais.
o irmão aí, né, do sistema religioso, né, que falou sobre o cavalo amarelo, agora me fez lembrar, né? E veio 4 seres e vem dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de um cavalo por um denário, e não de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, e com a morada, e com a mortandade, e por meio dessas feras da terra. Foi tremendo, né, irmão Orlando? Agora, Mateus 24 e 7 vai falar sobre a fome. Aqui nós falamos sobre as guerras, né, que houve. E agora vamos falar sobre a fome. Mateus 24, 7. Vamos lá. O irmão Orlando está falando, eu vi o pastor futurista, passou vergonha, tentando torcer as escrituras, kkk. Ele falou sobre o cavalo amarelo, né, que ia vir. Tipo assim, futurando. Boas novas do reino. Então todos que estão na terra estão condenados à morte. Vamos lá, irmão Orlando. Mateus 24, 7. Depois Apocalipse 6 e 8. Estamos já terminando, irmão Orlando. Vai falar sobre a fome, né? Sobre a fome. Que Cristo falou que iria acontecer, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 7. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Tá vendo? Aí o sistema religioso, como aconteceu? Quando? Nós não vimos, claro, eles não estavam lá. Há 2000 anos atrás, como que eles iam ver, né? Apocalipse 6 e 8, irmão, estamos quase terminando. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, né? E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Tremendo. Agora vamos ver sobre o juízo divino. Mateus 24, 29. O juízo divino, figuras, colapso cósmico. Mateus 24, 29. Estamos terminando, irmão Orlando. Irmão Orlando está fazendo essa live junto comigo. Eita glória! Muito bom. Se não fosse ele, eu não daria conta de ler, de procurar na Bíblia e ler todos esses versículos. Eu jamais conseguiria, irmãos. Vamos lá, irmão Orlando. Mateus 24, 29. Irmã Vilma Moreira, bem-vinda, querida, à nossa live. Vamos lá, Mateus 24, 29, irmão Orlando, estamos quase terminando. É sobre o juízo divino. Reginaldo Bertoso, muito bem, irmã, você é uma eleita de Deus. Amém, amado, você também é o eleito de Deus. Todos somos. Amém. Então, Mateus 24, 29, irmão Orlando, coloca aí. Vamos lá, vamos já terminar, viu? Eu acho que já passou muito tempo. Na verdade, não, amado, os futuristas sim. Ah, tá, o irmão Orlando eu acho que está falando para alguém aqui, com certeza. Isso mesmo, irmão Orlando, vamos para cima. Falamos as verdades bíblicas e o
o sistema religioso fica mesmo em desespero total, né? Porque essas palavras aqui eles não conseguem entender, né? Imolando, então vamos ver lá, Mateus 24, 29. O Imolando coloca aí, Mateus 24, 29. Imolando. Mateus 24, 29. Tá, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esse é o juízo de Deus. A vingança sobre Jerusalém, a Babilônia, por ter derramado o sangue dos apóstolos e dos profetas. Está em Mateus 23, 29 a 37. Mas vamos continuar, irmão, esse estudo na próxima live. Vamos parar por aqui, porque ainda tem mais uma folha, né? E vai ficar muito longo. Então, eu quero agradecer, em especial, né, o irmão Orlando, que está fazendo a live juntamente comigo, né? Que se não fosse por ele, eu não conseguiria jamais dar esse estudo, que ele é muito extenso. E eu quero agradecer a todos vocês, né? O Elias está falando, porque se Jesus vai voltar, João tem que estar vivo. Isso mesmo, Elias. Olha só, eu quero agradecer o Elias Paulo, o Reginaldo, né? Irmão Orlando Bete, né? Eu quero agradecer aqui o Reginaldo Bertoso, Julieta Sá, né? Boas Novas do Reino, Elias Paulo, Vilma Moreira. Quero agradecer aqui, vamos lá, Francimeire Ferreira, Ricardo Teixeira, né? Quero agradecer aqui a Juliana Sá, né? Que entrou aqui na live também. A Angelina Carvalho, quero agradecer, né? Por virem, né? Alberta Gonçalves Albuquerque, quero agradecer. A Silvia Souza, Fabiano Santana, José Carlos Monteiro, Ricardo Teixeira, né? Eu quero agradecer todo esse povo maravilhoso que vieram, né? Me dar suporte nessa live, nessa noite. Francimeire, o meu obrigado a todos vocês, né? Que vieram, Panca, né? Alberta Gonçalves, quero agradecer Edilson Santos, né? Neilton Cardoso, o primeiro, né, a chegar na live todas as vezes. O meu muito obrigado ao nosso irmão Neilton Cardoso, né? Então, amados, para vocês que não sabem, eu tenho um canal no YouTube, o nome do meu canal é Graça em Ação, o irmão Neilton Cardoso tem um canal no YouTube, né? O irmão Orlando Retirando o Véu Mosaico. Eu esqueci agora do nome do canal do irmão Neilton Cardoso. Nós temos, depois, amados, na próxima live eu vou decorar o canal de todos para que eu possa citar aqui. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Graça e paz, melhor noite a todos. Tamo juntos e vamos que vamos. É nóis!